Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui da Império. Vamos a uma dica legal de pronúncia, não é? E vocabulário. É o seguinte, ó. Em 1981, o ator John Travolta, ele protagonizou um filme chamado Blowout, não é? A direção é de Brian De Palma, trilha sonora de Pino Donaggio, não é? Trabalha Nancy Allen e John Lithgow, né? É um filme de suspense, é um filme legal, tá? E é o seguinte, o John Travolta, ele faz o papel de um sonoplasta, ele trabalha com sonoplastia, né? E aí é o seguinte, ele fica, né, assim, em lugares, sei lá, parques, praças, estradas, bom, enfim, usando um aparelho captando som, porque ele vai assim, ele trabalha com filmes, então ele capta som para que os filmes possam utilizar esses sons para fazer os efeitos, né, os efeitos sonoros lá, não é? Bom, enfim, a questão é a seguinte, blow significa soprar, tá? Soprar. Agora, blow out significa extinguir, né? Digamos assim, como é que eu posso dizer? Ele, vamos trabalhar uma ideia assim como apagar, rejeitar, bom, enfim. A questão é a seguinte, blow é o verbo, out ele é a preposição. Isso é classificado como um phrasal verb. Phrasal verb é a junção de um verbo mais uma preposição, onde a preposição altera completamente o sentido do verbo. E no caso de blow out, tá? Na gíria, por exemplo, pode significar farra ou, vamos lá, comilança também. Só que é o seguinte, no filme Blowout, o título em português é Um Tiro na Noite. E o engraçado é o seguinte, é que ele estava em um ponto, acho que um parque, uma estrada, e ele estava com o aparelho ligado, captando o som, e de repente ele capta o som de um estouro, que parecia ser de um pneu. Só que na verdade não era bem um pneu, era um tiro de verdade, tá? Por essa razão, aí em português acabou pegando o título de Um Tiro na Noite. Na verdade, blowout não significa um tiro na noite, tá? Blowout é aquela coisa, extinguir, acabar, tá? Só que em alguns filmes, por exemplo, essa estrutura ela é usada às vezes por mocinho ou por bandido, não é? Eu vou trabalhar o termo, tá? Que é utilizado nos filmes, tá? Mas peço a gentileza, eu não vou traduzir ao pé da letra por uma questão de respeito, tá? Mas é o seguinte, às vezes no momento acaloroso, lá no momento bem acalorado, né? O que acontece? Tanto o mocinho quanto o bandido fica pé da vida lá e fala I'm gonna blow your fucking brains out. I'm gonna blow your fucking brains out. Aí nós vamos traduzir assim, né? Eu vou estourar a droga da sua cabeça. Como quem diz, né? Vou pegar uma 12 de cano cerrado, colocar no meio da testa e puxar o gatilho. É mais ou menos isso que acontece. Então, a questão do verbo, né, quando há a junção do verbo e mais a preposição, acontece aquela questão, né, do que nós chamamos de phrasal verb, eles são conhecidos em português como verbos frasais, onde a junção de ambos, tanto do verbo quanto a preposição, ela, digamos assim, trabalha a ideia de um verbo. Por exemplo, a junção de um verbo mais a preposição é como se falássemos assim, dali nasce um outro verbo. Portanto, blowout tem alguns significados, tá? Como eu acabei de dizer, farra, comilança, pode ser o verbo rejeitar, tá? O verbo apagar com o sentido de extinguir. Portanto, é bem complicado determinar uma tradução, tá? Agora, essa frase, né, que eu acabei de trabalhar, não é? I'm gonna blow your fucking
Brains out significa eu vou estourar a droga da sua cabeça. Não é? E aí no filme do John Travolta, blowout significa o quê? Não é? É aquela história. É um, digamos assim, ele buscava sons para que ele pudesse trabalhar, não é, com sonoplastia e juntamente lá com uma companhia de filmes, né, que pegava o filme em si e colocava os sons ali, não é? É aquela coisa da sonoplastia que é utilizada em filmes, não é? Então, muitas vezes, aquela história, né, blowout podia ser, por exemplo, uma situação de rejeição, por exemplo. Então não tem nada a ver ali com um tiro na noite. É que, na verdade, é que aparece logo no comecinho. Ele ali, como eu já havia explicado, não é? Ele ali com o aparelho ligado, ele capta o som de um tiro que parecia, né, capta um som, né, de um barulho, né, parecia até então ser um estouro de pneu, quando na verdade não era um estouro de pneu e sim um tiro, tá? E é um filme bem interessante, vale a pena assistir. É um drama, sim, é um filme tenso, tá? E assim, por ser de 1981, não teria perigo nenhum eu dar um spoiler, né? Então, assim, o final não é aquele final assim, né? E nós vamos falar, nossa, que final maravilhoso. Não, infelizmente não é. Mas mesmo assim, assistam, vale muito a pena, tá? Uma dica legal, eu espero realmente tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Impericon Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.